Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito e hoje o tema é segurança pública. No caso específico aqui temos o capitão Josué Jacome, o soldado F. Dantas, eles que compõem, fazem parte do CIOSP aqui de Mossoró, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. O capitão Josué é um dos gerentes responsáveis e o F. Dantas, ele participou recentemente de uma ocorrência que salvaguardou a vida de uma criança. Então, o assunto muito interessante, muito relevante, aqui haja vista a situação de criminalidade na nossa cidade, então não sai daí, permaneça conosco em mais um Dinâmica Direito. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito, primeiro bloco da nossa conversa aqui com o capitão Josué Jacome a respeito do CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, no caso aqui específico da região de Mossoró. Capitão Josué, seja bem-vindo ao programa Dinâmica Direito. Eu me sinto bastante agraciado pelo convite, do programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui para contribuir. Muito bem, o capitão Josué Jacome, ele é bacharel em Direito, ele, no caso, também é formado em Segurança Pública, os oficiais têm essas prerrogativas, essas atribuições, tem o curso de Segurança Pública. Capitão Josué, o assunto vai ser extenso, vamos tratar sobre segurança pública na nossa cidade, mas como é a primeira vez que o senhor está aqui, a gente tenta conhecer um pouquinho do entrevistado, no caso específico, a sua formação jurídica, foi aqui em Mossoró mesmo, capitão? Exatamente, a minha formação, ela remota um pouco da interdisciplinar, porque eu tenho um pouco da segurança pública, legado exatamente do curso de formação de oficiais, como também do bacharelado em Direito, E após isso aí, eu fiz uma pós, pela Senasp, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em Segurança Pública e Cidadania. E fiz algumas pós também em Ciências Criminais, voltado para a Segurança Pública, Terminei recentemente um mestrado em Ciências Sociais e voltado também para a Segurança Pública também, vamos dizer assim, um olhar do direito sobre a segurança pública. Capitão, temos estudantes de Direito, nos assistindo também de outras áreas. Como foi a sua chamada específica para a segurança pública? Eu percebo que a sua questão acadêmica é voltada para isso. Mas como o senhor pretendeu, sonhou e angariou, batalhou para a questão de entrar, no caso, oficiais da PM do Rio Grande do Norte? Na verdade, como todo concurseiro, quem estuda para concurso, eu não sabia nem o que era o CFO. Eu fiz o processo seletivo, já estava estudando há um certo tempo, um período de 2 anos. Fui agraciado por ser chamado na primeira turma, que inicialmente eram 40 vagas, fui chamado dentro desses 40 vagas. E começou-se o curso de formação, em Natal, e sucessivamente teve esse período de quarentena, de adaptação, e passei 3 anos como aluno oficial em Natal, e a posterior fui condecorado a parte do aspirante oficial até chegar ao segundo tenente. E hoje, com 13 anos de atividade policial militar, na função de capitão. Muito bem. Atualmente o senhor é um dos gerentes do CIOSP, aqui de Mossoró. Como foi o senhor se encaixar no CIOSP, referente a tão importante órgão na nossa cidade? Exato. Eu exerço a função hoje da gerência, uma das gerências operacionais do CIOSP. O CIOSP, inicialmente, quando eu cheguei em Mossoró, trabalhei muito tempo no 2º Batalhão, passei vários anos no 2º Batalhão, tirando o oficial de operações, e a posterior surgiu essa oportunidade, de trabalhar no Copom. E esse Copom, aos poucos, foi sofrendo modificações, um processo de informatização que provocou uma mudança, na forma de enxergar os atendimentos de emergência, no contexto de Mossoró.
O CIOSP, na verdade, ele é um CIOSP, ele foi fundado em Natal, na cidade de Natal. Ele foi criado, foi idealizado pelo Coronel Macedo, foi um dos idealizadores, e ele possui, vamos dizer assim, a intencionalidade de tentar integrar as ações de segurança, não apenas emergencial, de atendimento, dar um atendimento mais eficaz à população, vamos dizer assim, diminuir o tempo de resposta, mas também de unificar as ações de segurança, integrando as ações de segurança sobre determinado tipo de ocorrido, determinado fato. Vamos, por exemplo, falar da questão do determinado tipo de ocorrência que envolva, um exemplo, homicídio, né? As agências envolvidas no processo, na produção do conhecimento do homicídio, quando acontece o fato criminoso, não precisa eu acionar, vamos dizer assim, a Polícia Civil, o ITEP, o bombeiro, se for num local onde esteja alagado, sei lá, alguma coisa dessa natureza. A todas as agências que participam do processo do conhecimento, de integração, elas são acionadas, né, pelo CIOSP, trabalham na mesma estrutura, né? A lei ela prevê que o CIOSP ela é uma lei estadual que prevê a questão da integração, no caso do bombeiro, da Polícia Militar, do ITEP e da Polícia Civil. Então, os outros órgãos também podem se unificar ao CIOSP, até porque, dentro dessa perspectiva, os CIOSP, os centros integrados, na verdade, cada estado tem sua denominação. Então, assim, se você for para Pernambuco, é o CIODES, se for para o Ceará, é outro nome, e assim sucessivamente, na verdade, são centros integrados. E essa ideia de integração, ela passou-se pelos gestores, né, com o decorrer dos anos, e que era necessário tomar atitudes relacionadas a essa parte de ações integradas. Diferentemente do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, essa questão dos centros integrados, se você ligar para a emergência lá nos Estados Unidos, existe só um único número de emergência, que no caso é o 911. Lá cai no call center, e esse call center direciona para a agência responsável. Se for uma ocorrência da polícia, para a polícia. Se for uma ocorrência para o bombeiro, para o bombeiro. E todos estão na mesma plataforma de conhecimento. Todos estão compartilhando a mesma ocorrência que chegou. Eles conseguem enxergar, vamos dizer assim, eles conseguem visualizar essa ocorrência, já que estão trabalhando na mesma estrutura de informática e na mesma estrutura, vamos dizer assim, organizacional, da estrutura do pessoal de lá. Então, assim, essa ideia da emergência, né, surgiu nos Estados Unidos, a Europa também é da mesma forma, salvo engano é o 112. Não é necessário você saber o número do SAMU, não é necessário você saber na hora de uma emergência, você saber o número da polícia, o número do bombeiro, você apenas aciona o número de emergência, e a nossa intencionalidade é essa, aqui na cidade de Mossoró, tentar, vamos dizer assim, integrar esse número emergencial, para que a população possa, numa situação de crise, até mesmo turistas que vierem a vir, eles jamais, vamos dizer assim, imaginam saber o número do bombeiro, por exemplo. Então, o número emergencial é esse. Então, a doutrina do CIOSP, ele foi exatamente trabalhado essa questão da integração, né, do número emergencial também, não só das ações de segurança, mas também do número emergencial, para que a população cada vez mais possa, vamos dizer assim, na situação de crise, né, o pessoal chama missão crítica, possa acionar a emergência. Muitos aproveitar até o convite, né, esclarecer alguns pontos relacionados ao atendimento emergencial. Porque hoje, né, nós estamos tentando ampliar esse atendimento emergencial. O interessante é observar que quando você liga para a emergência, às vezes o pessoal diz assim, não, existe a músicazinha fica tocando e tal, mas ali é uma fila de espera, né? Existe uma central telefônica que você cai na fila de espera, esperando ser atendido. Não significa dizer que não tem ninguém lá, que exatamente existe a pessoa lá para atender. Só que existem outras ligações que está também tentando falar com, no caso, o pessoal da gente lá que está no call center. Então, isso aí significa dizer que ele vai ser atendido. Agora, tem uma fila de espera, né? O pessoal está registrando determinada ocorrência que está acontecendo. Tem horários que as ocorrências aumentam assustadoramente, né?
dependendo do dia, dependendo do horário, então existe mais registros de ocorrência em determinados horários do que outros. Por exemplo, numa segunda-feira, pela manhã, tem muitas questões de ocorrências, né? Muita questão de ocorrência, e no final da tarde, final do expediente, quando o pessoal está retornando para vossos lares, ele tem muito dessa incidência de ocorrência. Então, isso aí, vamos dizer assim, se torna importante esclarecer, né, que aquela ligação, ela entrou numa fila de espera, né? Isso não é apenas um problema assim aqui no Rio Grande do Norte, mas de todos os centros integrados do Brasil. Se você ligar para a emergência, vamos dizer assim, dependendo do horário, do dia, você às vezes tem que esperar um pouquinho. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Infelizmente, dependendo do horário, as ligações ficam congestionadas, né? E hoje em dia a gente tem que combater principalmente a questão dos trotes, né? Que poderia ser comentado, esmiuçado bastante aqui nessa dinâmica do direito também. Bem, capitão Jacome, atualmente o senhor sabe dizer quantos compõem, quantas pessoas, a estrutura do CIOSP atualmente aqui em Mossoró? Eu sempre falo que aqui o CIOSP, ele é um embrião, ele está em fase de crescimento. E como embrião, ele é alimentado pelo CIOSP Natal. Vamos dizer assim, hoje nós temos 5 policiais de serviço, né? A média são 5 policiais de serviço, 3 no teleatendimento, 1 no despacho das ocorrências e 1 supervisionando esses demais, né? Hoje nós precisamos aumentar substancialmente o call center, né, da gente, porque eu tenho muitas cabines lá desocupadas, só que muitas vezes depende da questão do gestor enxergar a potencialidade da integração, né? Porque muitas vezes o tempo-resposta numa determinada ocorrência pode custar uma vida, né? Como aconteceu agora recentemente com um menor, né? No caso, uma criança, né? Recém-nascido, vamos dizer assim, teve o seu atendimento, né, pela emergência e, graças a Deus, foi um sucesso e conseguiu. Hoje a criança está viva, né? Por causa do atendimento emergencial. Vamos já tratar desse. Exato. Trouxemos aqui o F. Dantas, mas nesse caso específico, a estrutura o senhor considera que está aquém da cidade de Mossoró? Na verdade, esse processo de interiorização dos CIOs, dos Centros Integrados, a tendência é expandir, né? A tendência é expansão. Como eu já falei, os CIOSPs hoje eles são divididos em 3 partes, né? O call center, a central de despacho, quem gerencia as ocorrências, quem filtra as ocorrências, vamos dizer assim. Um exemplo, chega uma determinada ocorrência de disparo de arma de fogo. Então essa ocorrência tem prioridade sobre determinados tipos de ocorrência, perturbação sossego alheio e outras ocorrências. Haja vista que nós trabalhamos na segurança pública com o mínimo, muitas vezes para fazer o máximo. Então a gente tem um grau de prioridade de ocorrência, para exatamente atender mais e melhor a população. Só que, como eu já falei, hoje os centros integrados, né, existe aqui em Mossoró e em Natal, só que está em processo de expansão e de integração, né, de integração entre os entes que pertencem ao sistema de segurança pública a nível estadual. Como eu disse a vocês, o nosso CIOSP está em expansão e esse teleatendimento, o despacho e o vídeo monitoramento hoje são o tripé praticamente do CIOSP. São as bases pelo qual existe o CIOSP, vamos dizer assim, a razão de existir do CIOSP. Que esse teleatendimento ele funciona como eu já falei, um call center, né? Com X quantidade de policiais trabalhando. Isso tudo via software, né? Nós temos um banco de dados robusto, que hoje é utilizado pelo mesmo sistema americano, pelo mesmo plataforma, vamos dizer assim, ele é como se fosse um Linux, que ele permite alterações, ele é utilizado em gerenciamento de hidrelétrica nos Estados Unidos. Estamos também no sistema de segurança pública nos Estados Unidos, esse software é utilizado.
Esse banco de dados ele facilita a extração de dados e a produção de dados para o setor de estatística lá da gente que participa também desse processo. Além desse banco de dados, né, nós temos ele é um sistema de gerenciador de ocorrência. A ocorrência ela começa a computar desde o início da chegada da ocorrência até a finalização da ocorrência. Então você tem como dizer um tempo-resposta, vamos dizer assim, para otimizar a produção do conhecimento daquele tipo de informação na segurança pública. Tem como você dizer assim, uma viatura vai demorar 1 hora, sei lá, meia hora, 30 minutos, 20 minutos para atender uma ocorrência, porque ele registra tudo. Esse nosso software, ele registra tudo. Além de ser uma interface com o Google Maps, que permite um gerenciamento melhor de localização. Muitas vezes, o solicitante, ele liga para a emergência e esquece alguns detalhes da ocorrência básicos. São detalhes básicos. Onde ele está não se situa muito bem. Às vezes, pelo lapso temporal, sei lá, sendo submetido à vítima de um roubo, fica desnorteado. Então, ele não passa características corretas, né? Então, isso aí permite um gerenciamento melhor, voltado para um geoprocessamento, né? Dessa plataforma do Google Maps, né? Capitão, vamos ter que chamar um rápido intervalo, mas vamos continuar aqui com o capitão Josué Jacome falando sobre o CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, no caso específico aqui da cidade de Mossoró. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Hoje a temática é segurança pública. Temos aqui o capitão Josué Jacome, ele que é um dos gerentes, um dos responsáveis pelo CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, no caso específico de Mossoró. Capitão Josué, vamos aproveitar um pouquinho o segundo bloco para entender um pouquinho da natureza de tão importante órgão. Vocês são cedidos pela Polícia Militar, é isso? Todos vocês que compõem o CIOSP? Exato. O CIOSP, na verdade, o CIOSP não é a Polícia Militar. O CIOSP não é a Polícia Civil. O CIOSP não é o bombeiro. Mas o CIOSP somos todos nós. São todos os entes que, vamos dizer assim, que fazem parte do sistema de segurança pública a nível estadual. Então, nós estamos juntando forças no sentido de otimizar as ações de segurança, né? Até porque hoje nós precisamos muito esse ciclo de produção do conhecimento, desde a entrada da informação até a finalização da ocorrência. Isso tudo é aproveitado, aplicado uma técnica, vamos dizer assim, própria, né? Pode ser utilizado tanto para a parte da inteligência policial, porque nós temos um banco de dados riquíssimo, como também pode ser utilizado para o setor de estatística, né? Para questões de estimativas futuras, né? Estabelecido como eu já falei, os métodos próprios da estatística, aplicado àqueles dados, vão produzir determinado tipo de conhecimento. Que hoje nós trabalhamos com manchas criminais, nós trabalhamos com manchas de patrulhamento, nós trabalhamos hoje com sistemas inteligentes, né? De buscar, vamos dizer assim, informações fundamentais de uma ocorrência. Como, por exemplo, em um policial, quando faz uma abordagem, ele tem que verificar, né? Legalmente falando, pelo Código de Processo Penal, com a questão da fundada suspeita, ele tem que verificar a placa do automóvel, ele tem que verificar o sujeito, né, se o sujeito tem algum mandado de prisão. Então, todas essas ferramentas são disponibilizadas pelo centro emergencial para que possa, vamos dizer assim, dar suporte a quem está trabalhando na rua. Ainda não falei da questão do sistema de comunicação digital, mas eu vou falar, né, ainda não cheguei lá. Mas todo esse ciclo de produção de conhecimento é uma coisa inovadora. Por quê? O primeiro CIOSP, vamos dizer assim, no Brasil,
a se desenvolver realmente essas ações de informatização da produção do conhecimento, você poder armazenar, trabalhar esses dados e aplicar esses dados dentro do sistema de segurança pública, com os entes, foi o Ceará, né? O Ceará, através do professor Vasco Furtado. Esse professor ele idealizou o CIOSP no Brasil. A posterior começou-se a desenvolver também o Centro Integrado no Pará, né? Foi um dos pioneiros no Brasil. E assim sucessivamente. Essa tecnologia, os outros estados começaram a verificar, estudar essa condição de dar à população uma forma de otimizar as ocorrências, né, policiais, as ocorrências de bombeiro, as ocorrências de crimes contra a vida, né, otimizar esse tipo de ocorrência e verificar, vamos dizer assim, se estava realmente produzindo resultado. Porque a grande questão hoje da segurança pública é a questão do resultado prático, né? E hoje, essa questão da informatização no Ceará foi fazendo isso aos poucos nos estados, né? Para tanto que Pernambuco, os centros integrados, Recife, é uma coisa recente, é de 2014, 2015 para cá. Essa questão dos centros integrados, desenvolver realmente as ferramentas dos centros integrados, né? Uma cidade como Recife, né? E a partir da Copa do Mundo de 2014, que começou-se a despertar os olhares dos estados em relação a isso aí. Interessante observar que o CIOSP eles funcionam também, além dos sistemas inteligentes, nós temos ferramentas tecnológicas que permitem rastreio. Hoje, tudo na segurança pública vem a questão do controle. Então, esse controle ele é feito através de ferramentas computacionais. Nós hoje conseguimos fazer, vamos dizer assim, uma cerca virtual, né? E dizer que a viatura deve passar naquela rua, naquele horário, para fazer um determinado tipo de patrulhamento. Nós conseguimos fazer hoje isso no CIOSP. Isso tudo baseado na estatística que é produzido pelo nosso banco de dados. Muito bem. Nesse sentido, capitão Josué, falar de estatística, o senhor falou há mais de 7 anos no órgão, no CIOSP. O senhor pode nos dizer, assim, nós moçoroenses sentimos na pele a questão da criminalidade aumentando, Sim. O número de situações de furto a carro, coisa que há 10 anos não havia com tanta frequência, mas hoje nas redes sociais a gente vê quase toda noite furto ou roubo especificamente de automóveis. O senhor pode, ainda nesse bloco, nos dar alguma dimensão dessa situação, das experiências, os novos tipos de ocorrências aqui em Mossoró, haja vista, inclusive a questão da atuação, infelizmente, das facções na nossa cidade? Na verdade, assim, como eu falei para vocês, tudo parte para a questão do controle, né? Então, assim, é uma ferramenta de gestão hoje que é fundamental, é a questão do planejamento e do controle. Em relação aos tipos de ocorrência, realmente, a tendência natural das cidades para o crescimento urbano, dependendo de cada cidade também, nós temos também que verificar a questão da peculiaridade, né, criminológica de cada cidade, mas dependendo da cidade, a tendência é aumentar a quantidade de crimes, né? A criminalidade em si, ela tem controle, né? Ela não vai deixar de existir nunca. Até porque, pelas questões das manchas criminais, nós verificamos que sempre existe uma sazonalidade do crime. E essa sazonalidade tem implicação no determinado tipo de policiamento que nós deveríamos aplicar, né? Vamos dizer assim. Então, imagina aí vocês, há 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, praticamente, por exemplo, sequestro, não se falava, né, na cidade. Outros tipos de crimes, né, que hoje acontecem, né, incidência, principalmente de roubos, né, de veículos, arrastões, invasão de residências e tal, né, o roubo em si.
Tudo isso aí praticamente não acontecia. Mas verifique Mossoró há 10 anos atrás e Mossoró hoje. A quantidade, vamos dizer assim, de pontos, de regiões vulneráveis, vamos dizer assim, regiões que são propícias para criar, vamos dizer assim, imagina aí, Mossoró há 10 anos, não existiam os bolsões de miséria que hoje Mossoró tem, né? Hoje nós somos sitiados, né? Por essa questão da pobreza social. Isso aí gera toda uma explicação sociológica, né? Toda uma explicação que envolve questões de oportunidade, questões de... Então, assim, hoje, dentro dessa perspectiva, nós temos que mais investir em tecnologias, em ferramentas que permitam, né, que eu vou falar agora do sistema de comunicação digital. Por exemplo, você falou da questão das facções e tal, já envolve a questão de crime organizado, né? E essa questão do crime organizado, existe também das instituições uma resposta. Né? Uma resposta que muitas vezes depende muitas vezes da forma, né, do investimento estatal. Agora, recentemente, né, nós adquirimos, né, e a tendência é expandir um sistema de comunicação digital, que isso pertence à Secretaria de Segurança, hoje existe um gestor, né, um major, que toma conta desse sistema de comunicação, mas como nós usamos esse sistema de comunicação digital, o CIOSP, nós vamos dizer assim, tecer algumas linhas, né, sobre esse sistema de comunicação digital. O sistema de comunicação digital, esse que foi aplicado aqui em Mossoró, aqui em Natal, sofreu uma modificação gigantesca também, uma reformulação exatamente do investimento na segurança pública, né? Que você investir em sistema de segurança pública, se você investir em comunicação, é o básico. Você ter comunicação na rua, o policial ter comunicação na rua, ele tem como ele pedir reforço na determinada ocorrência, tem como ele pedir apoio, né? Tem como ele passar as informações corretas, tem como ele trabalhar mais e melhor. Então, assim, o CIOSP ele veio também com esse arcabouço de inovação em termos de sistema de comunicação. Hoje nós usamos o sistema de comunicação P25 da Motorola, né? Nós usamos um dos sistemas Truck. Truck é o sistema fechado de comunicação digital, um dos mais modernos, para tanto que hoje, podemos dizer assim, só o Exército Brasileiro, né, o Exército Brasileiro e vamos dizer assim, o Exército Americano usa esse sistema de comunicação digital. Para tanto que hoje, aqui nosso sistema de comunicação digital, antigamente, o sistema analógico, fazia com que fragilizasse as nossas informações. Lembrando que informações na segurança pública são fundamentais. Pode ser trabalhado por estatística, pela inteligência, pela até mesmo dados, hoje na segurança pública, se torna fundamental. Então, esse cuidado com o sistema de comunicação, né, foi verificado com os gestores, né, o diretor do CIOSP, o Coronel Macedo. Ele verificou que era necessário expandir isso para o interior, até porque o crime, como eu já falei para você, ele migra. Ele saiu das capitais, né, isso não é só no Rio Grande do Norte, isso é em todo o Brasil. E foi ocupando as cidades médias dos interiores, dos estados, né? A cidade como Campina Grande, por exemplo, Campina Grande na Paraíba, verificou-se enorme taxa de homicídios aviltantes, de maneira que está tentando se mobilizar, né? Verificou essa questão da comunicação digital. Hoje, praticamente toda a Paraíba é digital. Então, aqui está em expansão. E aqui, o núcleo, a célula de Mossoró, do CIOSP, ele também vai futuramente compartilhar essa mesma comunicação digital com outros interiores, como, por exemplo, Pau dos Ferros, Caicó. Essas cidades médias, todas vão incorporar essas novas tecnologias, né? Tanto a parte de comunicação digital, né, como eu falei para você, o P25. Esse P25 ele é composto por várias engenharias de software e hardware que permitem com que as polícias se comuniquem, no caso a polícia militar, né, e o bombeiro, né, que hoje, como eu falei para você, existe nível de integração. Então, um dos níveis de integração é o sistema de comunicação. O CIOSP ele veio exatamente para isso,
para integrar os níveis tecnológicos, tanto do sistema de comunicação, como o sistema de banco de dados, como o sistema de vídeo monitoramento. Então, isso aí para uma cidade é um ganho substancial. No caso da Polícia Militar, hoje nós conseguimos, né, trabalhar tranquilamente, sem nenhuma interferência externa por parte, né, vamos dizer assim, das facções, do crime organizado, por causa do sistema Truck, né, o P25 da Motorola, que nós utilizamos aqui. Nós utilizamos aqui a fase 2 do P25. O P25, para tanto que, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para entender melhor. O P25, a Petrobras ela tem a P25, mas os rádios comunicadores da fase 1 não se comunicam na fase 2. Então, por exemplo, o rádio que é utilizado na fase 2, o XTS 2000, o APX 2000, quer dizer, o APX 2000, ele consegue uma interoperabilidade maior e melhor com o usuário, né? Isso permite, por exemplo, um exemplo. O Exército, ele teve aqui em Mossoró, né? Ele procurou saber como funcionava o sistema de comunicação. Então, nós podemos integrar numa ação de segurança o Exército, nós podemos utilizar as polícias federais e assim sucessivamente no mesmo circuito de comunicação, como aconteceu na eventualidade da Copa do Mundo de 2014. Então, esse evento que aconteceu nas capitais foi utilizada essa sistemática. Como, por exemplo, em Natal já existia um centro integrado, um nível de integração muito maior, isso facilitou, vamos dizer assim, grandemente as operações policiais. Como eu sempre digo, a comunicação ela se torna essencial para o policial que trabalha na rua. Sem comunicação, você, vamos dizer assim, pode perder uma guerra. Muito bem. Capitão Josué Jacome, ele que é responsável, um dos responsáveis, um dos gerentes pelo CIOSP aqui de Mossoró, que recentemente, ainda nesse ano, teve uma situação, né, de salvamento de uma criança. Então, no próximo bloco, vamos trazer o policial responsável, policial Dantas, que participou diretamente dessa ocorrência. Então, não sai daí, voltamos agora com o policial Dantas e no último bloco retornamos com o nobre capitão. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. O assunto hoje é segurança pública. Falamos aqui sobre o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública na cidade. De início, chamamos aqui o nosso querido capitão Josué Jacome. E agora estamos aqui com o soldado F. Dantas, que trabalha no CIOSP e participou agora no mês de janeiro de um salvamento, a gente pode chamar assim dizer, de uma criança, de uma ocorrência de uma criança que estava sendo sufocada. Num sufocamento. O senhor vai poder detalhar daqui a pouco, Dantas, com mais clareza o pessoal de casa. Mas, de início, como foi a sua opção, Dantas? Esse chamado, na verdade, para a segurança pública. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo e também aos amigos ouvintes do programa Dinâmica do Direito. Quero agradecer a oportunidade aqui. O período é como o capitão falou, né? A gente estudando, eu estava no período me preparando para entrar na faculdade, estudando muito, aí teve essa opção desse concurso da Polícia Militar. Resolvi fazer no ano de 2006, mas só que eu sou da turma 2009, chamado 2009. Aí, quando a gente fez essa curso de formação da Polícia Militar, aqui em Mossoró, até hoje, agradeço a Deus por estar nas fileiras da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Muito bem. Aí, no caso, você ser cedido para o CIOSP, foi a partir de quando? Foi a partir de 2012. A partir de 2012, comecei a ser acedido, fazer parte da equipe do CIOSP aqui em Mossoró. Que na época era Copom, né? Na época era Copom, aí depois transformado em CIOSP. Aí a gente começou a trabalhar lá, e foi num período que eu estava saindo da penitenciária, aí precisou de efetivo lá para aumentar o efetivo, foi quando eu fui para lá.
Soldado F. Dantas, assim, você pode detalhar para o pessoal de casa quais tipos de ocorrência, como é que faz? É um homicídio? É um tiro numa residência ou na rua, em disparo em via pública? Como é que funciona, já que você está diretamente com os fones, como é que funciona a questão do CIOSP diretamente com vocês? Funciona, primeiramente a gente tenta colher o máximo de informação, né? Só que às vezes, dependendo da ocorrência, a pessoa muito nervosa, é como o capitão falou, a pessoa que foi vítima de um assalto, por mais assim, que ela tenha vida, esteja ali frente a frente com o indivíduo, dá aquele branco, né? A questão de característica. E essas informações que a gente precisa, no momento, calmar a pessoa, para o quê? Porque às vezes o que acontece, já aconteceu o caso de o elemento passar oposto à viatura, né? A viatura ia atender a ocorrência, só que o nervosismo da vítima, por não passar as características, depois que, por exemplo, a viatura chegou lá, estava mais calma, relaxou, aí passou, não, foi uma pessoa numa atentão vermelha, assim, passa essas informações. Só que aí, bom, se ela tivesse passado antes, a viatura tinha tido êxito, né? Por isso é importante que a gente chega lá acalmando o pessoal, né? Para colher o máximo do pessoal. Não, às vezes até tem gente que, assim, na hora do nervosismo, não, você pergunta demais. Mas não é que a gente pergunta demais, é porque é importante essa informação. Porque o êxito da ocorrência, o sucesso da ocorrência depende dessas informações. E quanto mais informação a gente obter para repassar para a viatura, esse grau de sucesso aumenta mais, né? Por isso é importante a gente fazer pergunta e orientar a pessoa na questão de ter paciência, ter calma. Porque quanto mais informação, a gente trabalha com informação. Quanto mais informação repassar, isso é importante para a gente. Muito bem. Soldado F. Dantas, além da questão da criminalidade diretamente, vocês tratam esse tipo de informação, também, como vocês são um órgão integrado com bombeiros, com o SAMU, também vem outros tipos de ocorrência. Exato. Como é que vocês lidam com isso? Vocês passam por formação, curso em primeiros socorros? Como é que é a sua preparação no seu dia a dia do trabalho? Nossa preparação é até quando a gente entra na Polícia Militar, a gente já começa com disciplina, primeiros socorros, né? Primeiros socorros. E no dia a dia a gente vai aprendendo, né? Porque é a questão do conhecimento, a gente tem que buscar, porque a gente precisa desse conhecimento. Aí vem os órgãos de integração, que, mesmo mais que a gente não tenha formação acadêmica naquela área, citar um exemplo da saúde, né? Mas a gente tem contatos com profissionais. Aí esses contatos, hoje, facilita bastante a gente em questão de conhecimento. Um exemplo, a formação, um exemplo, a questão do tempo ágil, existe um momento, você não pode esperar, você tem que agir. Aí, através desse conhecimento e através da calma, a gente consegue ter as ocorrências. Muito bem. O policial aqui, F. Dantas, a gente pode chamar aqui um herói. Recentemente, o senhor, numa das ocorrências, numa das chamadas, o senhor ajudou a salvar a vida de um bebê, de uma criança. Conte em detalhes. Eu iniciei, eu posso não ter sido muito feliz, não teve muito êxito, mas agora, diretamente, o senhor pode detalhar essa ocorrência. Essa ocorrência atendeu um pedido de ajuda, né? Que toda a gente costuma dizer, quando a pessoa liga para a central de emergência, é um pedido de ajuda. Uma mãe, num momento de desespero, né? Sentindo em casa sozinha com a criança, uma filha, quando nesse momento essa criança chegou a se engasgar com leite materno. Aí até um bombeiro estava me citando um exemplo. Uma coisa, é você socorrer uma pessoa, outra coisa é você socorrer aquela pessoa que é da sua família. Ele contou até um exemplo que uma vez o filho dele se engasgou. E ele tinha técnicas como obstruir, né? Só que o desespero foi tão grande que ele travou, não conseguiu raciocinar no momento daquele desespero e angústia, né? Aí acontece nos nossos lares. Esses acidentes que acontecem dentro de residências é normais. Só que, infelizmente, na hora do desespero, a pessoa, por mais que escute ou ouça, mas ali no momento, dá aquele apagão, bate aquele desespero. Aí foi quando ela ligou para o 190, a linha de emergência, ali, graças a Deus estava ali e pude orientá-la. Aí foi quando o vizinho assumiu a ligação, por um momento de desespero, aquela mãe que ela chegou, viu a filha no momento ali já com os lábios roxos, né? Engasgada, com leite materno. Aí foi quando o vizinho socorreu, ela pediu ajuda do vizinho, aí o vizinho estava mais calmo, foi onde teve o êxito dessa ocorrência. No caso, F. Dantas, com você, eu sei que não deve ser fácil, o senhor deve lidar com situações diariamente. Mas com uma situação como essa, um êxito, bate aquele sentimento de dever cumprido. Dever cumprido e gratidão, né?
Gratidão, porque ali a gente está ali para ajudar. Aí a gente não sabe qual o momento nem a hora, né? Que a pessoa está ali no desespero e vai precisar. E a gente precisa estar ali calmo, preparado para lidar com essa situação. Aí a importância que a gente sempre fala, a pessoa, é difícil, você está com um filho ali morrendo nos seus braços e a pessoa chega do outro lado e dizer que tenha calma. Não é fácil, a gente sabe disso, mas essa tranquilidade, essa calma, a gente precisa passar para essa pessoa ter confiança na gente, para que a gente possa ajudar, né? É por isso é necessário essa importância dessa calma. A pessoa diz, não, mas tem que pedir calma, mas é o procedimento. Mas o sucesso depende da calma. Se você numa situação difícil, se desesperar, a tendência é mais piorar mais ainda. É por isso que a gente precisa ter essa relevância e mostrar essa pessoa essa questão dessa importância. Muito bem, o senhor é policial militar, cedido para o CIOSP, mas eu percebo um perfil diferenciado. O senhor tem essa calma, essa paz que o senhor transmite, mas todo mundo tem problema, F. Dantas, todo na vida. Eu acredito que quando o senhor vai entrar no CIOSP, o senhor tem que fazer essa reciclagem, deixar os problemas para lá, para poder atender as pessoas, é isso? Verdade. Faz as orações, como é que você entra lá no setor? A partir do momento que eu entro, né? Eu entro lá, eu não entro uma pessoa. Quem entra ali é o profissional, né? O profissional está ali para atender. Eu ali me acalmo, né? Geralmente quando eu chego, bebo água, né? Bebo água, dou bom Deus companheiro, aí assumo o serviço e ali, a partir daquele momento, peço a Deus para que Ele possa dar um bom plantão, né? E nos ajudar, né? Porque a gente sabe, por mais que a gente tenha esse conhecimento, mas tudo a gente for fazer depende da vontade de Deus, porque é Deus que está ali para ajudar a gente. Porque se a gente for puxar só para a gente sem Deus não é nada, né? É por isso que a gente precisa pedir ajuda a Deus, e graças a Deus, Deus tem nos ajudado. Muito bem, isso aqui é o soldado F. Dantas, ele é cedido ao CIOSP, fez recentemente, né, no caso, um grande livramento, uma criança, ajudou a mãe a ter esse sentido aí de a mãe e o vizinho a salvaguardar a vida da criança. O senhor quer complementar alguma coisa? Dizer ao pessoal que vão ligar para vocês algum tipo de recomendação maior? Fica à vontade, pessoal de casa, soldado. Não, só agradecer, né, a oportunidade por estar aqui e compartilhando esse momento bom com a sociedade moçoroense, né? E dizer que a gente está ali para ajudar, porque o papel da gente é ajudar. Estamos ali para... Porque, como o capitão falou, a cidade de Mossoró cresceu bastante e a demanda aumentou também. É por isso que o pessoal diz, não, às vezes reclama, né, a questão da demora de ligação, mas não é porque a gente não está ali sem... A gente está trabalhando, só que infelizmente a demanda aumentou. Aí demora, uma certa demora na ligação e agradecer a oportunidade do pessoal aqui e fico muito grato. Muito bem, isso aqui é o herói, soldado F. Dantas, que no caso, cedido ao CIOSP, numa das ocorrências, salvaguardou a vida de uma criança e deu paz àquele lar. F. Dantas, em nome da TVAD, em nome também de toda a instituição, meu muito obrigado por o senhor estar aqui, dando esse testemunho de que, além de um profissional da segurança pública, uma pessoa qualificada para atender a população, inclusive em situações de emergência. Então, esse aqui é o soldado F. Dantas. Voltamos daqui a pouco a continuidade do programa, o encerramento dessa feita, mais uma vez com o capitão Josué Jácomo. Voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, quarto e último bloco da nossa conversa aqui com o capitão Josué Jácomo, ele que é gerente do CIOSP aqui de Mossoró, assunto importantíssimo sobre segurança pública. E, capitão, uma das dificuldades de vocês é a questão da falta de conscientização da população, da importância do trabalho, da relevância do trabalho de vocês. Vamos falar de maneira bem clara a questão dos trotes. O que vocês têm, como vocês levam, infelizmente, esse tipo de situação? Um cidadão não tem o que fazer,
vai tentar ali fazer uma gracinha e ligar de maneira errada, de maneira de má fé, tentando assim prejudicar um serviço tão relevante como o de vocês. Antes mesmo de iniciar o meu diálogo, né, sobre a questão dos trotes, nós sabemos que a segurança pública, a Constituição fala que é dever e responsabilidade de todos, né? Inclusive, quando ela fala todos nós devemos nos empenhar para evitar danos, vamos dizer assim, ao erário público, né? E evitar, por exemplo, essa questão dos trotes. Os trotes, na verdade, é um problema nacional dos centros integrados, né? Dos antigos copões, né? E então esses trotes, eles engessam, né? Eles paralisam o serviço emergencial. Em Natal, aqui em Mossoró e outros copões, o serviço emergencial se torna praticamente, fica paralisado por causa dessa questão dos trotes. Que, inclusive, o nosso Código Penal, ele prevê, né, esses danos, né, à fazenda pública, né, e nós já, vamos dizer assim, semelhantemente aos outros centros integrados, estamos sofrendo ainda com esses trotes, né. Existe a questão dos trotes por adultos e existe a questão dos trotes por crianças, né? Muitas vezes os trotes acontecem até mesmo no ambiente escolar. Então a criança aproveita a hora do intervalo, muitas vezes na entrada, na hora do intervalo, às vezes na saída, né, antes dos pais chegar, e começa a ocupar a nossa linha telefônica, né? Que, como eu já disse, para um sistema de emergência, atendimento de emergência, se torna fundamental, né, crucial o tempo-resposta. Principalmente para determinado tipo de ocorrência, como aconteceu com o policial F. Dantas, né? O tempo-resposta pode ser questões de vida ou morte. Então, assim, os trotes, nós tentamos implementar um projeto, né, junto ao Ministério Público, estamos aguardando a resposta desse projeto, para que nós possamos, vamos dizer assim, fazer campanhas educativas nos colégios. E existe também, vamos dizer assim, uma parte da população, uma demanda reprimida, né, que ligam para a emergência também para ocupar os nossos teleatendentes, né. A SAMU, recentemente saiu uma reportagem dizendo também que sofre a questão dos trotes. E esses trotes, como eu já falei, prejudica substancialmente a atendimento emergencial em Mossoró. Bombeiros, né, nosso trabalho lá com a gente também tem questão de trotes. E assim, já teve uma ocasião do indivíduo já ligar quase 100 vezes, mais de 100 vezes no mesmo dia para o serviço emergencial. Chegou ao ponto de, vamos dizer assim, danificar a psique dos policiais que trabalham na emergência, que não estavam mais aguentando, né, o estresse desse trote, né, que o cara fazia ligação, xingamentos e tal, esse tipo de coisa. E muitas vezes essa demanda reprimida que eu falo, existe também a questão dos doentes mentais que ligam, as crianças, né, existe pessoas com a intencionalidade de maldade mesmo, do coração. E nós tratamos isso com seriedade. Encaminhamos, nós lá possuímos um sistema de BINA, né, de mostrar o número do celular, e a partir do meio do celular eu faço o encaminhamento para a Polícia Civil, né, e esse encaminhamento é aberto um inquérito para apurar, dentro da linha de investigação, a responsabilidade daquele indivíduo, né, que deveria reparar o erário, né, o erário público, porque o prejuízo é gigantesco, tanto profissional, para o pessoal profissional, como a questão patrimonial, porque essa questão dos trotes, né, tentamos criar esse projeto, né, e está em andamento. Só que, infelizmente, lembrando que quando existe um indivíduo lá fazendo trote, ele entra na fila de espera da central telefônica.
E essa fila de espera, vamos dizer assim, ligam uma pessoa realmente que está precisando daquele atendimento e fica lá também na fila de espera. E muitas vezes o indivíduo com trote é atendido, que pratica o trote, é atendido muito antes da pessoa que está realmente precisando do serviço emergencial. Então isso aí é um recado, né, para o pessoal ficar de olho nos filhos também em casa. Tem muitos trotes residenciais, telefones residenciais, o menino lá pega, liga, descobre o número da emergência, né, e liga para a Polícia Militar, para o CIOSP, né, para os gestores, para, vamos dizer assim, passar trote ocupando a linha, né, ocupando uma linha que é, na verdade, um serviço público, né, essencial, fundamental, e deveríamos zelar. Lembrando que a questão, por exemplo, quando você ligar para a emergência, determinados tipos de ocorrência, nós precisamos de informações básicas. Por exemplo, um roubo, nós precisamos das características dos indivíduos, qual tipo de, se estava armado, algum tipo de arma, porque tudo isso aí é repassado para a guarnição. Se eu repassar incorretamente para a guarnição, acontece muito isso. Aí você fica imaginando, passa as informações erradas, a guarnição é repassada para as guarnições através do nosso central de despacho, né, de ocorrências, um local totalmente diverso daquele. Aí você fica imaginando, não, a Polícia Militar não veio até onde eu estava, não. Mas na verdade foi, só que não achou o solicitante, porque simplesmente o solicitante errou nas informações. Então, quanto mais detalhe da ocorrência, se torna fundamental para chegar, vamos dizer assim, identificar os indivíduos, se houver acusado, identificar os sujeitos, né, da infração penal, se acontecer uma infração ou não, ou determinados tipos de incidente, aconteceu já, porque o CIOSP, apesar de atender as ocorrências da cidade de Mossoró, acontece da região rural também ligar para o serviço de emergência e precisar do apoio devido, né? Para tanto que nós temos um policiamento exclusivo para esse tipo de ocorrência, né? Um exemplo, animais silvestres, né? Animais jacarés, né? Esse tipo de onças, já teve ocorrência de onças enganchadas em cercas, jacarés, cobras, né? Cobras, todo tipo de cobra, já teve ocorrência, vários tipos de animais foram encontrados, né? Foi acionado no interior da região rural de Mossoró. Mossoró é gigantesca, tanto a área urbana como rural, e teve que acionar a guarnição para ele chegar naquele endereço. Ele precisa das informações precisas. Então, muitas vezes você fica imaginando, não, eu chamei a polícia militar, acionei através do CIOSP, só que a guarnição não chegou na minha residência. Mas, na verdade, ela foi, só que muitas vezes o endereço é errado. Por mais que nós temos uma ferramenta de gerenciamento através do Google Maps, do mapa, para nos orientar nas ruas, mas tem que ter o endereço correto para podermos, vamos dizer assim, atender mais e melhor a população moçoroense. Muito bem, estamos encerrando aqui, meu caríssimo, prezado capitão Jacome, a nossa conversa. Acredito que foi muito proveitosa, nem todo mundo conhecia um órgão tão importante como o CIOSP. O pessoal só lembra da situação quando está num período de crise, de urgência, aí lembra. Mas tem toda uma estrutura por trás, tem pessoas preparadas, capacitadas, que têm uma sensibilidade e uma chamada e prontidão para servir. Exato. Vocês estão prestando um serviço relevantíssimo. Tanto é que falamos agora há pouco de uma vida que foi salva, um garoto, uma criança, na verdade, foi salvo pelo trabalho de vocês, e vocês estão aí nesse anonimato. E eu acredito que outras aqui, a gente poderia estender um pouco o programa, qualquer pessoa, até mesmo de casa, poderia até dar um testemunho de uma ocorrência, de uma situação que vocês ajudaram. Então vocês são nossos olhos
na sociedade, nossos ouvidos para ouvir o nosso clamor, nossas mãos para distribuir aqui a segurança pública na cidade de Mossoró. Quando eu apertar a sua mão, capitão, eu vou estar parabenizando toda a sua equipe, os demais policiais, e desejando um 2019, eu sei que a gente é melhor para a nossa cidade. Nossas orações é nesse sentido. Sabemos que a maré é o contrário, a criminalidade, a tendência é aumentar, mas eu creio no trabalho de vocês, na capacidade dos senhores. Como a gente percebe, o senhor, além da segurança pública, o senhor é bacharel em Direito, tem mestrado até em outras áreas de conhecimento, pessoas preparadíssimas. Então, o meu muito obrigado. Em nome da sociedade, em nome da igreja, da sociedade moçoroense, em nome da igreja aqui de Mossoró, toda a equipe do programa Dinâmico Direito, o meu muito obrigado. Eu vou pedir para o pessoal da produção deixar os links de vocês, dos telefones, e o meu muito obrigado, como a gente falou. Quer complementar, capitão? Não, eu que agradeço a oportunidade, né? E, vamos dizer assim, eu, minha equipe, né, nós estamos abertos, né, a exatamente esse diálogo, né, com o direito e mostrar realmente como isso funciona na prática, né? Como realmente eu agradeço a oportunidade, né? E estamos realmente empenhados, né, na causa para servir, como você diz, né? Servir muitas vezes é melhor do que falar, vamos dizer assim, dar as ordens, né? Você é servindo que você conquista, vamos dizer assim, o outro, né? Muito bem, capitão Josué Jacome, também tivemos aqui o prazer de ter o soldado F. Dantas, e meu muito obrigado mais uma vez, capitão, e permaneça você com a programação da TV AD Mossoró, tem os eventos, tem os cultos, e hoje o assunto de direito foi segurança pública. Meu muito obrigado por permanecer conosco, até o próximo encontro, até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa, um tema de relevância no direito. Deus abençoe a todos.